Salve, rapaziada! Como vocês estão? Tranquilo? Estou para a terceira e última parte da resolução da lista de exercícios, né? A primeira lista que eu passei, ok? E eu parei no exercício 9. Vamos para o 10º, sem mais delongas, para o vídeo não ficar longo, para variar, né? Vamos para a 10ª questão, que é uma questão da primeira fase do Unicamp do ano passado, tá, gente? Eu vou ler aqui rapidamente. Peraí que disparou aqui meu celular. Agora vamos lá. O físico inglês Stephen Hawking, além de suas contribuições importantes para a cosmologia, a física teórica e sobre a origem do universo, nos últimos anos de sua vida passou a sugerir estratégias para salvar a raça humana de uma possível extinção, entre elas a mudança para outro planeta. Em abril de 2018, uma empresa americana, em colaboração com a NASA, lançou o satélite TESS, que analisará cerca de 20 mil planetas fora do sistema solar. Esses planetas orbitam estrelas situadas a menos de 300 anos-luz da Terra, sendo que um ano-luz, olha esse conceito, um ano-luz é a distância que a luz percorre no vácuo em um ano. Considere um ônibus espacial atual que viaja a uma velocidade média de v igual a 2 vezes 10 elevado a 4 km por segundo. O tempo que esse ônibus levaria para chegar a um planeta a uma distância de 100 anos-luz é igual a... Aí tem o dado, né, que o problema fornece, que é a velocidade da luz no vácuo, no espaço, né, seria igual a 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. E a notação, né, é C, né? C é a velocidade da luz no vácuo. Como todo bom problema de física, vamos primeiro listar os problemas fornecidos no enunciado da questão. Então, primeiro dado, a velocidade média, que ele chamou de V, né? É igual a 2 vezes 10 a quarta quilômetros por segundo. Beleza? A distância D que ele forneceu é de 100 anos... 100 anos luz, né? Ele aí quer saber o tempo que ele levaria para chegar nesse planeta que está a 100 anos-luz da Terra. Beleza? Bem, primeira coisa que nós temos que fazer, nós temos que olhar os dados fornecidos e vamos olhar se precisa fazer conversão de unidades, né? Pessoal, velocidade ela está em quilômetros por segundo, tá? E a distância está em anos-luz. Então eu tenho duas unidades distintas de comprimento aqui, de distância, quilômetro anos-luz. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é converter essa distância que está em anos-luz para quilômetros. Vai ser alguma coisa quilômetros, tá? Primeiro a gente tem que saber quanto vale um ano-luz. Então quanto valeria um ano-luz? Né? Conforme falou no enunciado, é a distância que a luz, né, percorre em um ano. Então, se a gente lembrar que velocidade é igual a delta S ou D dividido por T, distância vai ser igual a velocidade vezes delta T, né? Então, um ano-luz... Eu vou fazer direto aqui, em vez de fazer um ano-luz, eu vou fazer 100 anos-luz, né? Vamos fazer direto aqui já para facilitar o trampo aqui. Então eu quero saber 100 anos-luz. Perfeito? Então vai ser 100 vezes. Ó, conforme eu falei, o deslocamento, tá? A distância percorrida é velocidade vezes vezes o tempo. Só que a velocidade da luz, que ele deu como C, ele foi fornecendo que C equivale a 3 vezes 10 a oitava metros por segundo.
eu quero converter a distância de anos-luz para quilômetros, né? Então a velocidade tem que ser dada em quilômetros por segundo também. Se eu converter metro para quilômetro, o que eu tenho que fazer, galera? A gente sabe que... Você sabe que 1 quilômetro, 1000 metros, equivale a 1 quilômetro, né? Logo, 1 metro equivale a 1 milésimo de quilômetro. Então, ou seja, para transformar metro para quilômetro, eu tenho que dividir por 1000, né? Então, eu vou ter que pegar o 3 vezes 10 à oitava e dividir por 1000, né? 3 vezes 10 à oitava dividido por 1000 vai dar 3 vezes 10 elevado à quinta quilômetros por segundo. Então eu já fiz a conversão. Agora tá batendo aqui, ó, quilômetro por segundo, que é transformar em quilômetros, né? Então a velocidade vai ser de 3 vezes 10 à quinta. Agora, qual que é o tempo que... É um ano, né? Seria vezes um ano. Só que eu tenho que transformar esse um ano em segundos, né? Como eu transformaria um ano em segundos? Vamos lá. Um ano tem quantos dias? 365 dias. Certo? Um dia tem quantas horas? 24 horas. Cada hora tem quantos minutos? 60 minutos. Beleza? E cada minuto tem 60 segundos. Então vai ser 100 vezes esse número aqui. Tá? Aí já sabe que 60 vezes 60 vai dar 3.600. Então vai ser 3.600 vezes 24 vezes 365 vezes 3. Vou fazer a conta rapidinho aqui que eu não vi a resolução dessa questão ainda. Só um minutinho. Vamos lá. Se eu multiplicar o 3 pelo 365 vezes 24 vezes 60 vezes 60. Multiplicando esses 5 números, vai dar 94 milhões. Aqui vai continuar 100 aqui, ó, 100 vezes 94 milhões 608 mil, né? Vezes 10 a quinta. 10 a quinta não entrou na conta. Beleza? 100 vezes 10 a quinta, 100 é 10 ao quadrado, né? 10 ao quadrado vezes 10 a quinta, 10 a sétima. Então vai dar 94 milhões 608 mil vezes 10 a sétima. Tá? Aí vem a seguinte pergunta, mas... Tá, beleza, eu vou colocar isso daqui em notação científica. Né? 94 milhões 608 mil é a mesma coisa que 9,4608 vezes... Ó, quantas casas tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vezes 10 a sétima. Vezes 10 a sétima. 10 a sétima vezes 10 a sétima. 10 a 14, né? Então vai dar 9,4608 vezes 10 elevado a 14. Eu tô transformando anos-luz em quilômetros, né? Então vai ser 100 anos-luz equivale a essa distância em quilômetros. Agora que nós achamos a distância, nós convertemos a distância em anos-luz para quilômetros, que isso aqui equivale a D, né? Agora se jogar na forma da velocidade média. Velocidade média é igual a distância percorrida dividido pelo tempo. Eu quero descobrir tempo, né? Tempo é igual a distância percorrida dividido pela velocidade média. Tranquilo? A velocidade da nave eu tenho. Eu tenho a distância, então é só fazer aqui, ó. 9,4608
vezes 10 a 14 dividido por 2 vezes 10 elevado à quarta. Tá? 10 a 14 por 10 à quarta vai dar 10 a décima. 9,4608 dividido por 2 vai dar 4,7304 vezes 10 elevado à décima segundos. Tá? Aí, só que a resposta está em segundos aqui? Não, está em anos, né? Então, para eu converter isso em anos, o meu ΔT em anos vai ser 4,7304 vezes 10 a décima dividido por... Quer converter em anos, né? Isso aqui tá em segundos. Então vai ser equivalente a 365 dias vezes 24 horas vezes 60 minutos vezes 60 segundos. Que é o equivalente de segundos que você tem em um ano. E a resposta vai dar ΔT igual a 1.500 anos. É a alternativa D de dado. Beleza? Pessoal, a maior dificuldade nesse exercício, gente, é a conversão de unidades. Tá? Não é a conta, não é a fórmula. Você teve que usar apenas a fórmula da velocidade média. Tá? Tanto para saber a distância que equivale a 100 anos-luz, né? Você quer converter para quilômetros, né? E para converter a... E para saber, né, o tempo, né, que a nave demoraria, né, para percorrer essa distância em anos-luz e fazer a conversão de unidades, né? Ano-luz para quilômetros, né? E segundos para anos. Física básica, tá? Assim, é uma questão não tão trivial de física básica. Beleza? Vamos pro próximo exercício. Bem, um exercício bem mais light, né? Questão da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em uma partida de futebol entre Brasil e Argentina, o jogador Kaká marcou o terceiro gol ao final de uma arrancada de 60 metros. Supondo que tenha gastado 8 segundos para percorrer essa distância, determine a velocidade escalar média do jogador nessa arrancada. Velocidade escalar média. Então, nós vimos que velocidade escalar média é a distância percorrida dividido pelo tempo, né? Velocidade média é igual. Qual foi a distância percorrida pelo jogador Kaká? 60 metros, né? Dividido pelo tempo que percorreu, 8 segundos, né? Então a velocidade média vai ser de 8 metros por segundo, tá? Pessoal, lembrando, tá, que como o Kaká, né, ele correu apenas em uma direção, em um sentido, né? Não houve inversão de sentido. Nesse caso, eu poderia adotar como a distância percorrida foi exatamente igual à mudança de posição, ao deslocamento escalar. Tá? Lembrando que se houvesse inversão de posição, aí você teria que pegar qual foi a posição inicial, a posição final, né? Porque a variação de posição é a posição final mais inicial. Tá? Então, se há inversão de posição, você vai subtrair a posição que ele terminou pela posição que ele começou. E se fosse determinar o espaço percorrido, tá? Porque, ó, se eu fizesse ΔS sobre ΔT, seria a velocidade média, seria a velocidade vetorial média, tá? Se fosse velocidade escalar média, seria distância percorrida pelo intervalo de tempo. Lembre-se da diferença, tá? Velocidade média e velocidade escalar média. São duas coisas diferentes. Velocidade média é a mudança de posição, né, no intervalo de tempo. E a velocidade média é a rapidez que ele percorreu a distância. Então, é o somatório de todos os deslocamentos escalares e você faz a distância percorrida, que é uma grandeza escalar, e divide pelo tempo. Tá bom? Essa foi bem mais tranquila que a 10ª questão.
Beleza? Vamos para a próxima questão. Exercício 12 é uma questão da UEAP, tá? Universidade Estadual do Amapá. Em um passeio de final de semana, uma família viaja de carro de Macapá até Porto Grande, percorrendo aproximadamente 100 km a uma velocidade média de 100 km por hora. Na cidade, param por 1 hora e segue viagem para Ferreira Gomes, percorrendo mais 40 km em 30 minutos. Com esses dados, não é como, é com, tá? Com esses dados, erro de digitação, perdão. Com esses dados, pode-se afirmar que a velocidade média em km por hora desenvolvida pelo carro no percurso entre Macapá e Ferreira Gomes foi de. Vamos enumerar os dados fornecidos. Então ele viajou, ele passou por 3 cidades. Macapá, Porto Grande, Ferreira Gomes, né? Então ele saiu da cidade de Macapá até Porto Grande, tá? Então a distância percorrida foi de 100 quilômetros. E ele fez uma velocidade média de 100 quilômetros por hora. Beleza? Aí ele parou por 1 hora. Então aqui teve um intervalo, né? Que eu vou colocar ΔT do intervalo de 1 hora. Aí ele seguiu viagem até a cidade de Ferreira Gomes, né? São 3 cidades do Amapá envolvidas aí. Ele fala que percorreu 40 quilômetros em 30 minutos. Então meu ΔT foi 30 minutos. Ele quer saber a velocidade média total. Pessoal, aqui eu vou chamar de trecho 1. Aqui eu vou chamar de trecho 2. Tá? Então aqui foi distância em 1. Velocidade média em 1. Distância 2. Tempo 2. Tá? Primeira coisa que a gente tem que pensar. A velocidade média total da viagem inteira, que eu vou chamar de VM de T, velocidade média da viagem total, é igual a distância total percorrida dividido pelo tempo gasto, né? Que foi o tempo total gasto. Beleza? Então, quem foi minha distância total? D1, né? Que foi a distância de Macapá até Porto Grande, que tem aqui, que vale 100 km. Mais a distância 2 de Porto Grande até Ferreira Gomes, que vale 40 km. Então eu já sei que a minha distância total. Eu vou escrever aqui, ó. Distância 1 mais distância 2 dividido pelo tempo total percorrido, que vai ser o tempo gasto no trecho 1 mais o tempo gasto no trecho 2 mais a viagem inteira, né? Então esse tempo de intervalo conta, tá? Que é o meu tempo de intervalo. Tranquilo? Distância 1 mais distância 2, eu conheço. Distância 1 vale 100. Distância 2 vale 40. Então eu sei que a distância total entre Macapá e Ferreira Gomes é de 140 km. Tá? Isso já sei. Tempo gasto no trecho 1. Vamos lá. No trecho 1, quais são os dados que eu tenho fornecidos? Distância percorrida e velocidade média. Né? E nós sabemos que velocidade média, para qualquer caso, né, é a distância percorrida dividido pelo tempo. Eu quero saber qual foi o tempo gasto no trecho 1. Então a velocidade média em 1 é a distância do trecho 1 dividido pelo tempo gasto no trecho 1. Logo, o meu tempo gasto no trecho 1 é igual à distância percorrida no primeiro trecho dividido pelo intervalo de tempo pela velocidade média. Né? Pessoal, quanto vale a distância do trecho 1? Eu já conheço, vale 100. Dividido pela velocidade média, 100 km por hora.
né? Então, 100 dividido por 100 vai dar 1. Como a minha unidade de velocidade está em quilômetros por hora, não tem segundo, não tem nada, então é 1 hora. Então a distância, então o tempo gasto no primeiro trecho foi de 1 hora. Beleza? Agora, o tempo gasto no segundo trecho, entre Porto Grande e Ferreira Gomes. Tá dado, né? É de 30 minutos. Só que 30 minutos é a mesma coisa que... Eu tenho que transformar em horas, né? Meia hora. Porque 1 hora tem 60 minutos, né? 30 minutos é metade. Então é meia hora. Mais o tempo do intervalo, que está fornecido no problema, que vale 1. Então aqui vai ser igual a 140 dividido por 1 mais 1, 2, mais meio, 2,5. Né? Então 100 dividido por 2,5, só apagar aqui para não ficar muito poluído. Então a minha velocidade média total, vai ser igual a 56 km por hora. Alternativa D de dado. Tá bom? Pessoal, qual que é o problema desse exercício? Tá? Qual que pode ser a pegadinha? Bem, além das conversões de unidade, tá? Às vezes a pessoa esquece de considerar o intervalo, o tempo do intervalo. Ele tem que entrar na contabilização do tempo de viagem. Né? Porque você parou, acabou reduzindo a sua velocidade média. Acabou aumentando o seu tempo de viagem. Né? Então, quando você vai calcular a velocidade média sua de uma viagem, tem que levar em consideração a distância, lógico, a distância percorrida, né? E o tempo total, incluindo os intervalos. Tudo bem, galera? Então vamos para a próxima questão. O exercício 13, gente, tudo bem que não é uma cara de exercício de Enem, nada. É mais uma questão conceitual. Tá? Dois vetores iguais serão opostos se tiverem. Aí tem as alternativas. Galera, o que é um vetor mesmo? Vetor é um segmento de reta que possui comprimento, também conhecido como módulo, né? Módulo, direção e sentido. Né? Módulo também conhecido como intensidade também, tá? Qualquer um dos três está correto. Intensidade. Tá? Para um vetor ser exatamente igual ao outro, os três devem ser iguais. Tá? Mas a pergunta não é ser igual, serão opostos. Tá? Pessoal, quando a gente fala assim, quando nós falávamos o oposto de um número, vamos supor, eu quero saber o oposto de mais 5. Era menos 5. Você tem o mesmo módulo, só que sinal trocado. Tá? Por quê? Porque quando a gente fala o oposto de um número, aqui está o 0, né? Então o que acontece? A distância do 5 em relação ao 0 é a mesma do menos 5 em relação ao 0. Vale 5 unidades. O que muda? Apenas o sentido de caminhada do 0 para o 5, ele muda em relação do 0 ao menos 5. Pode ver que eles têm exatamente... Ele tem a mesma direção, ambos são horizontais, tá? Mesmo módulo, né? Só que sentidos opostos. Um vai para a direita e o outro vai para a esquerda. Então ele tem
Mesmo módulo, mesma direção, mas sentidos diferentes, sentidos opostos. Vamos ver se tem algum aqui, ó. É a alternativa B de bola. Não, B de bola, caramba. Desculpa. Ó, mesma direção e é a D, tá? D de dado. Mesma direção e módulo, que foi o que eu falei aqui, ó, direção e comprimento, né? Mais sentidos opostos. Então é a alternativa D de dado. Beleza? Foi uma questão mais conceitual, tá? Porque às vezes, gente, a gente fica tão focado em fórmulas, em resoluções mirabolantes, que a gente acaba se esquecendo do básico. Uma coisa que eu pego muito na... Eu até falo com meus colegas de sala que eu sou aluno de um curso de licenciatura em física. Tá? E o pessoal quer saber tanto de astronomia, teoria da relatividade, conceitos avançados de física, física moderna. Mas não adianta se você querer partir para esse lado se você não sabe o básico, o conceitual. Isso eu pego no pé. Não é questão de ser arrogante nada. Tá? Que não adianta você querer saber o avançado se você não souber o básico. E essa questão aqui que eu acabei de passar é uma questão conceitual básica. E tem gente que se perde, inclusive na faculdade, por conta da ausência dessa parte conceitual. Aí fica só preocupado em fazer conta para passar em vestibular ou para tirar nota azul em prova, que a gente esquece. A gente esquece dessa parte mais básica. Tudo bem, gente? E a gente não pode esquecer também, ó, galera, que o Enem, o conceito de Enem, ele é diferente dos vestibulares clássicos, né? Os vestibulares tradicionais. O Enem é situações cotidianas que envolvam conceitos básicos das disciplinas envolvidas. Tá? Não vão comparar o conceito do Enem com o conceito do ITA, por exemplo. São duas coisas totalmente distintas. Beleza? O ITA é a parte pesada, é a parte avançada, é a parte calculeira bruta, né? E tudo mais. Agora, o Enem ele é a parte conceitual básica. Não que no ITA também não precise, lógico, né? Mas eles não pegam tanto assim na parte básica, tá? Como o Enem pega. Tudo bem, gente? Então, é uma questão mais para vocês compreenderem essa parte aqui de vetores. Vamos para a próxima. Exercício 14, tá? Outra questão básica, tá? Os blocos a seguir são puxados pelas forças indicadas em cada situação. Determine o vetor resultante em cada situação. Eu vou dar o zoom aqui. Ó, o item A. Eu tenho duas forças aplicadas, uma de 4 newtons e outra de 6 newtons. Perfeito? Ambas estão na horizontal para esquerda. Então significa que elas estão na mesma direção. Tranquilo? Nesse caso aqui, como estão na mesma direção, para determinar o vetor resultante, pessoal, o vetor resultante, tá? Ele é representado por R. Tá? Ou então, como a gente está falando de força, né? Pode ser também FR, né? É a grandeza que é força, o Rzinho aqui significa resultante. Então a força resultante, ela vai ser a força 1 mais a força 2. Só que eu vou fazer o seguinte, galera. Vamos adotar que para a direita, na horizontal, e para cima, na vertical, seja o sentido positivo da força. Tá? No caso da horizontal, a direita é positivo. No caso da direção vertical, o sentido para cima é positivo. Só que os dois estão na horizontal para trás. Então ambos são negativos. Então minha força resultante vai ser igual a menos 4 mais menos 6. Menos 4 mais menos 6 é a mesma coisa que menos 4 menos 6, né? Sinais iguais, né? Menos 10 newtons. O que significa isso? De acordo com a minha convenção, eu posso dizer que minha força resultante é de 10 newtons horizontal para a esquerda.
Se você quisesse não colocar os sinais, mas você sabe que a resultante vai ser de 4 mais 6 e a resultante vai dar 10 para trás, desculpa, para trás, né, para a esquerda, não tem problema. Tá? É importante que você fala, ó, deu 10 newtons horizontal para esquerda. O item B. Minha força resultante é igual. Ó, o F1 está para trás, o F2 está para frente. Como eu estou adotando para frente o meu sentido positivo, então minha força resultante vai ser igual a 9, mais 9, né? Mais 9, mais menos 7. Né? Então, mais 9 mais menos 7 é a mesma coisa que 9 menos 7. Que é igual a 2 newtons, né? Mais 2 newtons, ou se vocês quiserem, né, 2 newtons, né, que é para indicar o vetor resultante. Se é para indicar o vetor, não é só o módulo, né? É módulo, direção e sentido. Então, como ambos estão na horizontal, eu pude fazer a adição algébrica, né? E como o vetor resultante deu positivo, então vai ser horizontal para a direita. Beleza? Vamos para a questão C. Item C, eu vou fazer aqui em cima. C. Agora mudou um pouco, né? Agora uma está perpendicular em relação à outra. Tá? Quando eu tenho vetores perpendiculares, eu não faço mais adição algébrica, né? A adição tradicional que a gente faz. Como estão em direções diferentes, só que eles são perpendiculares. Né? Se eles são perpendiculares, então o que eu tenho que fazer? Pitágoras, né? Pitágoras. Então, meu vetor resultante vai ser igual a 9 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Tá? Então, resultante ao quadrado, né? Pitágoras, né? Então, resultante ao quadrado é igual a 81 mais 144. Vetor resultante é igual a raiz de 81 mais 144, que é 225. Resultante é igual a 15 newtons. Tá? Duas observações. Se você for um cara experiente, um cara esperto em matemática, eu tenho um triângulo que é 3, que tem os catetos, né? 9, 12. Se eu simplificar por 3, aqui vai valer 3 e aqui vai valer 4. Se eu quero calcular a hipotenusa de um triângulo de catetos 3 e 4, a hipotenusa vai valer quanto? 5. Então, minha hipotenusa, né, que é o lado oposto ao ângulo reto que está aqui, ó, valeria 5, só que é vezes 3, né? Daria 15, por semelhança de triângulos, tá? Mas fazer, assim, esse na verdade é um artifício para você ganhar tempo, tá? Possivelmente vocês vão ver isso mais para frente em matemática com o Renato em geometria. Se você quiser fazer Pitágoras, também não tem problema. Na verdade, isso aí foi só uma ferramenta para você ganhar tempo. Só que acabou o problema? Não. Por quê? Porque eu só falei apenas a intensidade. E o módulo e o sentido dessa força resultante aqui? Né? Que vale 15 newtons. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a adição vetorial. Né? Eu tenho um vetor para baixo. Eu tenho um vetor para frente. Beleza? Para eu fazer a adição vetorial, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ligar o começo de cada vetor com o final do outro vetor. Né? Como eu tenho só dois vetores, então eu posso fazer isso aqui. Ó. Eu vou representar em outra cor. Ó, o vetor horizontal é o meu F1. E o meu vetor vertical, eu vou ligar a extremidade, né, que é a pontinha da seta,
do meu primeiro vetor com a origem do segundo vetor, que vai ser o começo do segundo vetor, que é isso daqui, ó. Meu F2. Beleza? Aí, o meu vetor resultante, ele vai sair da origem do primeiro vetor e vai até a extremidade do segundo vetor. Isso aqui é adição vetorial. Então, meu vetor resultante vai estar para a direita e para baixo. Tá? Então, esse daqui seria o meu vetor. É a minha direção e sentido do meu vetor resultante. Beleza? Agora nós vamos para a última questão, que é a questão D. Tá? Que é... Eu tenho dois vetores aqui que não eles estão em direções e sentidos diferentes e não estão perpendiculares. Então não posso sair fazendo Pitágoras de cara. Tá? Eu vou pausar o vídeo para desenhar esse esquema aqui embaixo na lousa e já retorno já. Pera aí. Galera, voltei. Vamos lá. Como eu saio dessa? Tem duas maneiras. Tá? A primeira maneira, gente, eu poderia utilizar, por exemplo, a lei dos cossenos. Tá? Mas a lei dos cossenos é um conceito complexo, eu acho que se bobear vocês nem viram ainda com o Renato. Tá? Então eu vou utilizar uma outra maneira que poderia ser a decomposição de vetores. Por quê? Porque aqui o vetor, a força 2, que vale 5 newtons, ele está na horizontal. Então não vou precisar decompor. Só que a F1 ela está inclinada, né? Então eu vou precisar decompor. Só que ela está a força 1 ela está a 120 graus em relação ao em relação ao vetor 2. Eu posso fazer de duas maneiras, tá? Ó, supondo que aqui seja meu eixo vertical. Ó, aqui é meu eixo vertical. Aqui é o meu eixo horizontal. Tá? Quanto vale esse ângulo aqui, ó? Vale 30 graus. Tá? Por quê? Porque entre F2 e o eixo vertical, ele é perpendicular, vale 90. A distância entre F1 e F2 é 120. 120 menos 90 sobra 30 graus. Tá? Ou, eu acho mais fácil ainda, quanto tem que ter esse ângulo entre F2 e o outro lado aqui do eixo horizontal? 180 graus. É um ângulo meia volta. Entre F1 e F2 já tem 120. Então, entre o vetor verde aqui e o eixo horizontal, vai valer quanto? 60 graus. 60 graus. Bem mais fácil. Aqui vai 60. Né? Bem, se ele está para cima e para a esquerda, ele vai ter duas componentes. Você vai ter uma componente vertical, que está para cima aqui, e uma componente horizontal, que está para trás. Né? Então eu vou ter F1 de x e F1 de y. Beleza? Eu vou fazer em relação ao ângulo de 60 graus, tá, gente? Então, F1 de x, como F1 de x é um cateto adjacente em relação a 60 graus, vou usar cosseno. Então, F1 de x é igual a F1 vezes cosseno de 60 graus. F1 vale quanto? F1 vale 4. 4 vezes cosseno de 60, que vale meio. É igual a 2 newtons. Tá bom? Na vertical, F1 de y é igual a F1 vezes seno
de 60 graus. Então vai ser 4 vezes raiz de 3 dividido por 2, que sendo de 60 graus é raiz de 3 sobre 2, tá? Eu vou afastar um pouco esse zoom aqui. Aqui simplifico, né? Então vai dar 2 raiz de 3 newtons. Tranquilo? Então, a minha resultante em x eu tenho duas forças. Eu tenho a força de F1 de x que está para a esquerda, e para a direita eu tenho a força de 5 newtons, que está em amarelo, né? Então, a minha resultante x vai ser igual à força que está para a direita, 5, menos a força que está para a esquerda, que vale 2. Então, minha resultante x vai ser 5 menos 2, vai ser igual a 3 newtons. A minha resultante y, eu só tenho uma força, que vale 2 raiz de 3 newtons. Então, seria mais ou menos isso aqui, né? Resultante em x está para cima. O resultante y está para cima. E a resultante x, né? Como a força... só uma coisa que eu esqueci de falar, né? A resultante, tá? Ela vai estar para direita, né? Porque a força maior é a força em amarelo, né? Vai ser isso daqui, ó. Então eu tenho uma resultante em x e eu tenho uma resultante em y, tá? Para saber quem que é o meu vetor resultante, eu faço Pitágoras, né? Em módulo eu faço Pitágoras. Resultante ao quadrado é igual ao resultante em x ao quadrado mais resultante em y ao quadrado, tá? Resultante x vale 3, então é 3 ao quadrado. Mais resultante em y vale 2 raiz de 3. Resultante ao quadrado é igual a 3 ao quadrado, 9. 2 ao quadrado vale 4. Raiz de 3 ao quadrado vale 3. 4 vezes 3, 12. Então, minha resultante vai ser igual a 12 mais 9, 21. Resultante é igual a raiz de 21 newtons. Não tem raiz exata, né? Raiz de 21. Parou. Né? Porque 21 não tem raiz quadrada exata. Ah, professor, mas eu quero saber a direção e o sentido. Bem, direção e sentido, eu vou jogar o RY para cá, que eu posso transladar, né? Então, para ligar a extremidade R de x, aqui seria o RY. A minha resultante vai ser esta, ó. Aqui seria a minha resultante. Fazendo adição vetorial, tá? Aqui eu fiz adição. Na verdade não seria adição algébrica, por quê? Porque Rx e Ry estão perpendiculares, então tem que usar Pitágoras. Para poder saber quem que é a resultante, a direção e o sentido, eu tenho que usar adição vetorial, né? Entre dois vetores, né? Então eu ligo a extremidade do segundo vetor com a origem... Desculpa. A extremidade do primeiro vetor com a origem do segundo vetor e você liga começo com o final. Beleza? Vamos para outra questão, já está dando 43 minutos de vídeo. Questão de Enem, tá? Enem de 2013. Conta-se que um curioso incidente aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial. Quando voava a altitude de 2.000 metros, um piloto francês viu o que acreditava ser uma mosca, parada perto de sua face. Apanhando-a rapidamente, ficou surpresa ao verificar que se tratava de um projétil alemão. Aí está aqui a fonte, né? Aprenda Física Brincando, São Paulo, Editora Remus, 1970. Beleza. O piloto consegue apanhar. Apanhar, quando ele fala, ele passa a mão pelo que imaginava de ser o corpo, né? Que é o projétil. Pois, vamos lá. Item A. Ele foi disparado em direção ao avião francês, freado pelo ar e parou justamente na frente do piloto. Então vamos lá. Então imagina, o avião
andando para um lado, e ele está falando que o míssil, né, o projétil, ele foi disparado na frente, na direção do piloto, e fala que ele parou. Eles estão no ar, né? Se ele fosse freado pela resistência do ar, ele não ia parar na frente do piloto, ele ia cair. Então, o item A não está correto, beleza? O item B. O avião se movia no mesmo sentido que o dele, com velocidade visivelmente superior. Bem, se eu tenho dois corpos, aqui é o avião, aqui é o míssil, né? Os dois estão indo para o mesmo sentido, sendo que a velocidade do avião é maior do que a velocidade do míssil, não tem como o míssil ficar parado, né? Porque se eu tenho dois corpos, vamos supor que a mão que está a caneta esteja movendo mais rápido do que a mão que está sem a caneta. E os dois estão indo na mesma direção, o que vai acontecer? Vai alcançar a mão que está com a caneta, vai alcançar a mão que está sem a caneta. Então, se a velocidade do avião for maior que a do míssil, o projétil, não vai ficar parado na frente do piloto. Beleza? Então, a B também não está incorreto. A B não está correta, perdão. C. Ele foi disparado para cima com velocidade constante no instante em que o avião francês passou. Então, ele está falando isso aqui, né? Aqui está o avião. Em branco vai ser sempre o avião, tá, galera? O avião está andando para frente. E o projétil, ele foi disparado para cima. Tá correto? Não. Por quê? Se ele foi disparado para cima, não tem como ficar parado, porque o único instante pode ser que o míssil vai ficar parado é na hora que ele está subindo, ele para e depois começa a cair. Ele não vai ficar parado na frente do piloto, a ponto do piloto achar que é uma mosca parada. Não tem como também. O item D. O avião se movia no sentido oposto ao dele com velocidade de mesmo valor. Aí piorou, né? Aí piorou. Imagina. É a mesma situação que você ultrapassando. Você está numa estrada, vai ultrapassar. Vai ultrapassar um carro que está na sua frente, uma estrada de mão dupla, né? Aí você vai lá e abre por fora e vai ultrapassar, né? Por que você não pode ultrapassar? Porque o carro que vai vir em direção contrária, né? Vai acabar somando valores e se aproxima rapidamente, causando uma colisão. Então entender se mesmo que mesmo que os dois corpos tenham o mesmo valor, o míssil ele vai estar se aproximando do avião, vão acabar se chocando, tá bom? Então o entender está incorreto. Tá? Sobrou a alternativa E é a mais plausível, tá? Que o avião ele se move no mesmo sentido que o dele com velocidade de mesmo valor. A alternativa E está correta, porque os dois se movem com a mesma velocidade. Um está para cá, o outro está para cá. Com a mesma velocidade, então eles vão manter a mesma distância, tá? Pessoal, tem outra maneira de eu explicar esse exercício, só que eu percebo, eu vi nas últimas apostilas, assim, pelo menos da escola que eu dou aula, eles não falam muito mais desse assunto, que é chamado de velocidade relativa. Velocidade relativa. Se eu tenho dois corpos e um tem velocidade A, outro tem velocidade B, a velocidade relativa, que é V de AB, é a velocidade de um corpo menos a velocidade do outro. Tá? Se a velocidade relativa for igual a zero,
Se, por exemplo, no caso do item E aqui, que a velocidade do avião é igual à velocidade do projétil, né? Se eu subtrair as duas velocidades, vai dar, a velocidade relativa vai estar zero. Significa que um corpo está em repouso em relação ao outro. Tá? Então você tem dois corpos, eles estão se movendo na mesma direção. Na mesma direção, o que vocês podem fazer? Vocês podem subtrair um pelo outro, né? Um pelo outro. E se a velocidade relativa der zero, significa que um corpo está parado em relação ao outro. É o caso de dois carros se movendo no mesmo sentido na rodovia. Vamos supor que seja uma rodovia retilínea. Os dois estão na mesma velocidade, os dois caminham 80 km por hora. 80 menos 80 dá quanto? Zero. Então, um corpo está em repouso em relação ao outro. Tá? Só que essa condição ela somente será ok se os dois corpos estiverem na mesma direção. Tá? Pode até ser, por exemplo, estar em sentidos diferentes. Porque se eu tenho um corpo, que foi o caso da alternativa D. Esse caso aqui, a alternativa D. Que os corpos estavam na mesma direção, com a mesma velocidade, com sentidos opostos. Né? Vamos supor que sejam dois carros. Mesmo exemplo, 80 km por hora e 80 km por hora. Os dois estão na mesma direção em sentidos opostos. Qual vai ser a velocidade relativa? Se um está caminhando a 80 km por hora no sentido positivo, o outro vai estar a 80 km por hora, né, que está no sentido oposto, né? A gente já viu que quando está contra a trajetória, a velocidade é negativa, né? Então, um está a favor a 80, outro está contra a 80, então vai ser menos 80. 80 menos 80, a velocidade relativa entre esses dois corpos, que eu dei o exemplo, vai ser de 160 km por hora. Por isso que é tão perigoso, quando você está em estrada de mão dupla, você abrir na contramão para fazer a ultrapassagem. Porque se vier um carro de frente, né, você vai estar somando as velocidades. O carro que está na contramão vai se aproximar rapidamente. E o choque é praticamente fatal, né? Porque a velocidade vai aumentar muito, né? E você acaba... É como se você tivesse... Se eu batesse num carro... Se eu tiver 80 km por hora e bater outro carro que está na contramão a 80 por hora, seria a mesma coisa que eu bater no muro a 160 km por hora. Tá bom, gente? É que esse conceito de velocidade relativa... Eu tentei não tentar utilizar a matemática nessa questão 15. Tá? Mas usando a matemática, velocidade relativa, se a diferença de velocidade entre os dois corpos for nula, significa que um corpo está parado em relação ao outro. Que significa que era o caso da velocidade do míssil, né, do projétil, que era a mesma da velocidade do avião. Né? Um menos o outro vai dar zero. Tudo bem, gente? 53 minutos. Já deu, né? Peço desculpas pela demora, tentei ser o mais didático possível. Beleza? Dúvidas, sugestões, reclamações nos comentários, tá? Ou no meu WhatsApp pessoal. Quem faz parte do cursinho tem meu WhatsApp pessoal, é só entrar em contato comigo. Beleza? Próxima aula, movimento retilíneo uniforme e vamos tocar o barco aí. Um abraço, cuide-se. Até o próximo vídeo.